Se eu tivesse que escolher um filme de animação que consegue ser completamente maluco e, ao mesmo tempo, surpreendentemente inteligente, eu colocaria Rango bem no topo da lista. E eu falo isso porque, quando a maioria das pessoas olha para esse filme pela primeira vez, pensa que vai assistir só mais uma aventura engraçada com um lagarto falante. Mas aí o filme começa, você dá risada de algumas situações absurdas e, sem perceber, está acompanhando uma história sobre identidade, mentira, coragem, manipulação, poder e até escassez de recursos naturais. Parece exagero? Eu também achei quando assisti pela primeira vez. Só que, revendo anos depois, dá para perceber que praticamente tudo ali foi colocado de propósito. Logo de cara, a gente conhece um camaleão que vive completamente isolado dentro de um terrário. E olha que interessante, mesmo tendo comida, água e segurança, ele passa o dia inteiro inventando histórias e interpretando personagens. Isso já diz muita coisa sobre quem ele é. Enquanto outros animais estariam preocupados em sobreviver, esse sujeito está preocupado em atuar. Ele cria diálogos sozinho, muda a voz, imagina conflitos dramáticos e trata seus brinquedos como se fossem um elenco de verdade. É quase como alguém que passa horas na frente do espelho ensaiando discursos para uma plateia que nem existe ainda. E eu gosto muito dessa introdução porque ela faz uma pergunta sem falar uma única palavra sobre isso. Quem você é quando ninguém está olhando? Nosso protagonista não sabe responder essa pergunta. Na verdade, ele vive inventando respostas diferentes o tempo inteiro. Cada personagem que ele interpreta parece mais interessante do que ele mesmo, e isso acaba sendo um detalhe muito importante para tudo que acontece depois. Outra coisa que sempre me chamou a atenção é que o filme não tem pressa nenhuma para apresentar esse universo. Em vez de sair correndo para uma sequência de ação logo nos primeiros minutos, ele prefere brincar com a personalidade do protagonista. Parece uma escolha estranha para uma animação, mas funciona demais. Você entende rapidamente que aquele camaleão é extremamente criativo, mas também completamente perdido sobre quem realmente é. Aí acontece aquele evento que muda absolutamente tudo. De uma hora para outra, toda a segurança daquele pequeno mundo desaparece. O terrário deixa de existir como proteção e ele acaba sendo lançado em um ambiente que não tem absolutamente nada a ver com a vida confortável que conhecia. É aquele clássico momento em que o personagem é arrancado da zona de conforto sem ter escolhido isso. E cá entre nós, a forma como isso acontece é uma bagunça maravilhosa. Parece que o universo simplesmente resolveu falar: chega de teatro. Agora você vai descobrir quem é de verdade. O contraste é gigantesco. Antes existia água à vontade, temperatura controlada e nenhum predador de verdade. Agora existe calor, areia para todos os lados e uma natureza que não está nem aí para os dramas existenciais dele. O deserto não liga para a atuação, o deserto cobra resultado. Visualmente, essa mudança também impressiona muito. Até hoje, acho incrível como Rango conseguiu criar um dos desertos mais bonitos já feitos em animação. Parece seco de verdade. Você quase sente a poeira entrando no nariz. A iluminação muda completamente, as cores ficam mais quentes e tudo transmite uma sensação de desconforto. E isso não aconteceu por acaso. A equipe responsável queria fugir daquele visual limpo que muitas animações tinham naquela época. Eles apostaram em texturas mais realistas: sujeira, rugas, madeira velha, metal enferrujado. Parece um velho faroeste fotografado em alta definição. Aliás, falando em faroeste, talvez essa seja uma das maiores qualidades do filme. Ele não tenta esconder suas inspirações. Muito pelo contrário. Em vários momentos parece uma carta de amor aos clássicos westerns. Tem cidade isolada, xerife, pistoleiros, poeira levantando com o vento e aquele clima de que qualquer conversa pode terminar em confusão.
Só que existe um detalhe muito divertido. Nosso protagonista não combina em nada com esse ambiente. Enquanto todo mundo parece acostumado a sobreviver diariamente, ele continua agindo como um ator improvisando uma peça de teatro. É quase impossível não rir desse contraste. Em alguns momentos, eu até fico pensando como seria se alguém completamente comum fosse teleportado para dentro de um filme de cowboy. Provavelmente faria exatamente a mesma coisa. Tentaria parecer confiante enquanto está morrendo de medo por dentro, e é justamente isso que faz o protagonista funcionar. Ele não é o típico herói preparado para enfrentar qualquer problema. Muito pelo contrário, ele improvisa absolutamente tudo. Só que improvisar tem um preço. Conforme ele atravessa aquele deserto enorme, começam a aparecer criaturas que já nasceram sabendo como aquele lugar funciona. Cada encontro serve quase como uma aula. O filme não precisa ficar explicando regras, basta mostrar outros habitantes vivendo normalmente naquele ambiente para entendermos o quanto nosso protagonista está completamente deslocado. E existe uma sacada muito inteligente aqui. Quase todos os animais parecem representar um estilo clássico de personagem dos westerns. Uns têm cara de pistoleiro aposentado, outros parecem fazendeiros cansados, alguns lembram mercenários e vários passam aquela sensação de que carregam décadas de histórias nas costas. Enquanto isso, nosso camaleão continua parecendo um turista completamente perdido. É engraçado porque ele tenta manter aquela pose teatral o tempo inteiro, mas basta surgir um pequeno problema para toda a confiança desaparecer em segundos. Eu gosto bastante desse tipo de protagonista porque ele não vence desafios por ser mais forte. Na verdade, muitas vezes ele só continua vivo porque consegue improvisar uma saída completamente inesperada, e isso acaba tornando tudo muito mais divertido de assistir. Outro ponto que merece muito crédito é o humor. Percebe como o filme quase nunca depende de piadas fáceis? Grande parte da comédia nasce da personalidade dos personagens e das situações absurdas em que eles se metem. É um humor que funciona tanto para criança quanto para adulto. Quando eu era mais novo, ria das trapalhadas. Hoje, dou risada porque percebo ironias que tinham passado completamente despercebidas. Isso acontece bastante em filmes realmente bem escritos. Você cresce e o filme parece crescer junto. Uma curiosidade muito interessante é que boa parte das cenas foi criada de uma forma diferente do padrão das animações. Em vez de apenas gravarem as vozes separadamente dentro de um estúdio, muitos atores interpretaram as cenas juntos, quase como se estivessem fazendo uma peça de teatro. Depois, os animadores usaram essas interpretações como referência para construir os movimentos dos personagens. E, sinceramente, acho que isso explica por que as interações parecem tão naturais. Existe uma energia diferente nas conversas. Os personagens se interrompem, fazem pequenas pausas, gesticulam de maneira espontânea e parecem realmente reagir uns aos outros. Esse tipo de detalhe talvez passe despercebido para muita gente, mas ajuda bastante na sensação de autenticidade. Outra coisa que me impressiona é como o filme consegue apresentar um protagonista mentiroso sem fazer o público odiá-lo. Normalmente, personagens que vivem inventando histórias acabam ficando irritantes. Aqui acontece o contrário. Você entende que ele mente porque ainda não descobriu quem realmente é. Existe uma diferença enorme entre alguém que mente para prejudicar os outros e alguém que inventa versões melhores de si mesmo porque tem medo da própria realidade. Essa insegurança acaba deixando tudo muito mais humano, e acho que muita gente consegue se identificar com isso. Quem nunca tentou parecer mais confiante do que realmente estava? Quem nunca entrou em algum lugar fingindo saber exatamente o que estava fazendo? A diferença é que, no caso dele, esse hábito vai acabar mudando completamente o rumo da história.
Conforme ele continua caminhando pelo deserto, fica claro que aquele lugar não vai dar respostas prontas para ninguém. Cada metro percorrido parece testar uma característica diferente da personalidade dele. Às vezes é coragem, às vezes é inteligência, às vezes é simplesmente resistência, mas quase sempre é autenticidade. E essa talvez seja a maior mensagem escondida no começo do filme. Antes de conquistar qualquer respeito dos outros, você precisa descobrir quem realmente é quando ninguém está escrevendo seu roteiro. Nos primeiros minutos, nosso protagonista ainda acredita que pode resolver qualquer situação inventando uma nova personalidade. Só que o deserto não compra personagens. O deserto só aceita pessoas de verdade. É exatamente aí que a aventura começa a ficar interessante. Porque aquele camaleão que vivia representando papéis dentro de um pequeno aquário agora vai precisar descobrir se existe um herói escondido por trás de toda aquela atuação, ou se tudo não passava de uma grande encenação que finalmente encontrou um público impossível de enganar. Depois de toda aquela confusão que tirou o nosso protagonista do único mundo que ele conhecia, começa a parte que, na minha opinião, define completamente o tom de Rango. É aqui que o filme deixa claro que não vai seguir o caminho mais fácil. Em vez de entregar um herói pronto, ele coloca na nossa frente um personagem que está completamente perdido, tentando parecer mais importante do que realmente é. E, sinceramente, isso torna tudo muito mais interessante. Uma coisa que eu adoro nesse trecho é como o deserto parece um personagem vivo. Não é só um cenário bonito para a câmera mostrar. Cada pedaço daquela paisagem parece dizer para o camaleão: você não pertence a este lugar. Não existe sombra suficiente, não existe água sobrando, não existe conforto. É um ambiente que testa qualquer criatura, principalmente alguém que passou a vida inteira protegido por um vidro. E aí acontece algo que eu acho genial na construção do roteiro. Em vez de simplesmente colocar um guia para explicar tudo ao protagonista, o filme faz ele aprender apanhando da própria realidade. Cada encontro é uma lição. Cada erro tem consequência. Isso faz a evolução parecer muito mais natural. Enquanto ele anda sem rumo, ainda tenta manter aquele jeito teatral que já virou sua marca registrada. É quase como se ele acreditasse que falar bonito fosse resolver qualquer problema. Só que a natureza não liga para discursos. Você pode fazer o melhor monólogo da história, mas isso não vai diminuir o calor do deserto nem afastar um predador faminto. E é justamente essa quebra de expectativa que começa a transformar a história em algo maior. Porque até então ele acreditava que criatividade era suficiente para superar qualquer obstáculo. Aos poucos, ele vai descobrindo que criatividade ajuda, mas coragem é outra história. Existe também um detalhe muito legal na forma como o filme brinca com a solidão. Repare que durante boa parte desse início, o protagonista conversa muito, mas quase sempre consigo mesmo. Isso reforça uma característica que muita gente talvez nem perceba na primeira vez assistindo. Ele passou tanto tempo vivendo dentro da própria imaginação que criou o hábito de narrar a própria vida como se estivesse em um espetáculo. Tudo precisa parecer dramático, tudo precisa soar importante. É como aquelas pessoas que contam uma história simples e transformam em uma aventura épica só porque gostam de prender a atenção de quem está ouvindo. E, convenhamos, isso rende momentos muito engraçados. Só que o humor nunca existe apenas para arrancar uma risada. Ele sempre revela alguma coisa sobre o personagem. Quanto mais ele fala, mais percebemos que existe um vazio enorme escondido atrás daquela confiança artificial. Em determinado momento, ele encontra figuras completamente diferentes dele, criaturas que já entenderam como aquele mundo funciona. E olha como isso é interessante.
Nenhum desses personagens precisa fazer grandes discursos sobre sobrevivência. Basta observar a maneira como eles se comportam. Eles sabem onde pisar, sabem quando falar, sabem quando fugir, sabem quando lutar. Nosso protagonista não sabe absolutamente nada disso. É quase como alguém que passou anos aprendendo teoria e, de repente, foi obrigado a trabalhar no primeiro dia sem nenhum treinamento prático. Quem nunca passou por uma situação parecida? Você estuda, se prepara, imagina 1000 cenários na cabeça, mas quando chega a hora de fazer de verdade, percebe que a realidade funciona de um jeito completamente diferente. Esse sentimento aparece muito forte em Rango, e acho que é justamente por isso que tanta gente acaba criando carinho pelo personagem. Ele é cheio de defeitos, mente, exagera, improvisa demais. Mas também representa aquela insegurança que praticamente todo mundo já sentiu alguma vez. Enquanto tenta entender aquele novo mundo, o filme também começa a apresentar um elemento que será importante durante toda a história. O perigo nunca vem apenas de um lugar. Nos filmes tradicionais, normalmente existe um único vilão esperando o momento certo para aparecer. Aqui não. O próprio ambiente já representa uma ameaça constante. O calor pode matar. A sede pode matar. Os predadores podem matar. As escolhas erradas também podem matar. Essa sensação deixa tudo mais imprevisível. Você nunca sabe exatamente de onde vai surgir o próximo problema. E falando em problemas, uma das cenas que mais gosto nessa parte envolve justamente a diferença entre parecer esperto e realmente ser esperto. Nosso protagonista acredita que consegue resolver situações apenas usando palavras. Ele tenta negociar, tenta impressionar, tenta convencer. Em alguns momentos isso até funciona por alguns segundos. Mas logo a realidade aparece para mostrar que improvisação tem limite. Isso faz o desenvolvimento dele ficar muito mais convincente, porque ninguém aprende coragem da noite para o dia. Primeiro vem o medo, depois vem os erros. Só então aparece algum crescimento. Outro aspecto que merece muitos elogios é a direção. Se você prestar atenção, percebe que várias cenas são filmadas como se fossem um verdadeiro faroeste clássico. A câmera demora um pouco mais em determinados enquadramentos, cria tensão antes dos acontecimentos e valoriza bastante o silêncio. Hoje em dia é comum vermos animações cheias de cortes rápidos, piadas a cada 5 segundos e muita informação ao mesmo tempo. Rango faz exatamente o contrário em vários momentos. Ele deixa o silêncio trabalhar, e isso exige confiança da direção. Nem todo filme consegue segurar a atenção do público apenas mostrando um personagem caminhando pelo deserto. Mas aqui funciona. Porque sempre existe aquela sensação de que alguma coisa inesperada está prestes a acontecer. Outra curiosidade que acho fantástica é o nível absurdo de detalhes nos personagens. Olha as escamas, as penas, os pelos, as roupas, os chapéus. Tudo parece gasto pelo tempo. É como se cada personagem tivesse realmente vivido naquele lugar durante muitos anos. Não existe aquele aspecto de brinquedo novo que algumas animações acabam passando. Tudo tem textura, tudo parece usado, tudo parece fazer parte daquele universo. Esse cuidado ajuda muito na imersão. Você compra aquela cidade antes mesmo de conhecê-la. E quando finalmente começamos a nos aproximar da civilização daquele deserto, surge uma expectativa enorme. Quem mora ali? Como conseguem sobreviver? Porque todo mundo parece tão desconfiado. Essas perguntas começam a aparecer naturalmente, e o filme não responde imediatamente. Ele prefere criar curiosidade. Na minha opinião, essa é uma característica de roteiros inteligentes. Nem tudo precisa ser explicado na hora. Às vezes é melhor deixar o público imaginando. Enquanto isso, nosso protagonista continua tentando montar uma identidade nova. Só que existe uma diferença importante agora.
Antes, ele inventava histórias apenas para passar o tempo. Agora, ele percebe que essas histórias talvez possam ajudá-lo a sobreviver. Olha como isso muda completamente o significado das mentiras dele. Elas deixam de ser apenas brincadeiras, passam a funcionar como um mecanismo de defesa. Isso também levanta uma discussão interessante. Até que ponto uma mentira contada para proteger a própria vida continua sendo apenas uma mentira? O filme nunca responde diretamente, ele apenas coloca situações que fazem a gente pensar. E eu gosto muito quando uma animação respeita a inteligência do público. Nem toda mensagem precisa ser explicada em voz alta, às vezes basta plantar a dúvida. Conforme o protagonista segue viagem, fica cada vez mais evidente que ele não poderá voltar para a vida antiga. Esse detalhe é importante. Muitos filmes apresentam um personagem que sai de casa sabendo que um dia vai retornar. Aqui a sensação é diferente. Parece que aquela porta foi fechada para sempre. Isso aumenta o peso emocional da jornada, porque agora ele não precisa apenas sobreviver. Ele precisa descobrir onde realmente pertence. E talvez essa seja a pergunta central de toda a história. Não é como derrotar o vilão, também não é como salvar o dia, é algo muito mais pessoal. Quem eu sou quando ninguém escreveu meu papel? Essa pergunta acompanha praticamente todas as decisões do personagem daqui para frente. E, olhando agora com mais atenção, acho curioso como essa dúvida continua atual. Muita gente passa anos interpretando versões de si mesma para agradar outras pessoas. No trabalho é uma personalidade, com amigos é outra. Na internet vira outra completamente diferente. Só que chega um momento em que você para e pensa: afinal, qual delas sou eu de verdade? É exatamente essa crise, só que transformada em aventura, que faz Rango funcionar tão bem. O protagonista ainda nem imagina, mas o lugar para onde está indo vai lhe oferecer exatamente aquilo que sempre procurou sem perceber: um palco. A diferença é que, dessa vez, o público não quer apenas boas histórias. Ele quer alguém capaz de resolver problemas reais, e é aí que o nosso camaleão vai descobrir que interpretar um herói é muito mais fácil do que realmente se tornar um. Depois de cruzar aquele deserto que parecia não ter fim, finalmente começa a surgir um sinal de civilização, e eu confesso que essa é uma das minhas partes favoritas de Rango, porque é exatamente aqui que o filme muda de marcha sem que a gente perceba. Até então, a história era sobre sobrevivência. Agora ela passa a ser sobre reputação. Parece uma diferença pequena, mas muda completamente a forma como o protagonista vai enfrentar os próximos desafios. Assim que ele se aproxima da cidade, dá para sentir que aquele lugar tem personalidade própria. Não é uma cidade bonita, organizada ou acolhedora. Muito pelo contrário, tudo parece velho, improvisado e desgastado pelo tempo. As construções têm cara de que estão prestes a desabar, as ruas vivem cobertas de poeira e todos os moradores carregam no rosto aquela expressão de quem já passou por coisa demais para perder tempo sorrindo para desconhecidos. E isso já cria um contraste enorme com o nosso protagonista. Ele ainda tenta agir como um artista em busca do papel perfeito, enquanto todo mundo ao redor parece ocupado demais, tentando simplesmente continuar vivo. Uma coisa que acho genial é que ninguém recebe aquele camaleão de braços abertos. Em muitos filmes, o herói chega e imediatamente encontra alguém disposto a ajudá-lo. Aqui não existe isso. A primeira impressão que os moradores têm dele é exatamente a que qualquer pessoa teria olhando um estranho aparecer do nada em um lugar isolado no meio do deserto. Desconfiança. E, sinceramente, faz todo sentido. A cidade vive uma crise enorme, os recursos são limitados, ninguém conhece aquele sujeito. Por que confiar nele?
É aí que entra uma característica que acompanha o protagonista desde o começo da história. Ele simplesmente não consegue resistir à tentação de criar uma versão mais interessante de si mesmo. E vamos combinar uma coisa? Ele é muito bom nisso. Não porque suas histórias sejam realistas. Na verdade, muitas delas são absurdas. O segredo é a confiança com que ele conta cada detalhe. Existe uma frase muito famosa que diz que metade da comunicação está na maneira como você fala, e não apenas no que você fala. O camaleão parece acreditar nisso o tempo inteiro. Ele observa o ambiente, percebe que aquela cidade admira figuras corajosas e decide construir exatamente esse personagem para si. Só que existe um pequeno problema. É muito fácil interpretar um herói quando ninguém testa sua coragem. A verdadeira dificuldade começa quando alguém resolve colocar essa fama à prova. Antes disso, porém, o filme faz questão de apresentar a cidade com bastante calma. E eu adoro esse momento porque parece que estamos conhecendo um elenco inteiro de personagens excêntricos. Quase todo morador tem um visual completamente diferente. Alguns parecem ter saído diretamente de um faroeste clássico, outros lembram personagens de histórias em quadrinhos. Tem quem pareça ameaçador, quem pareça engraçado e até quem consiga ser as duas coisas ao mesmo tempo. Essa variedade deixa a cidade muito viva. Você sente que cada um daqueles moradores tem uma história que existia muito antes da chegada do protagonista. Aliás, essa é uma qualidade que poucas animações conseguem alcançar. Em muitos filmes, os personagens secundários existem apenas para ajudar o protagonista. Em Rango, a impressão é outra. Parece que cada morador continuaria vivendo normalmente, mesmo que o camaleão nunca tivesse aparecido. Esse tipo de construção faz muita diferença. Porque o universo deixa de girar apenas em torno do personagem principal. Outra coisa que sempre me chama a atenção é o humor presente nessas primeiras interações. O filme consegue fazer piadas sem transformar ninguém em caricatura exagerada. Os moradores têm personalidades fortes, reagem de maneira imprevisível e muitas vezes falam coisas completamente inesperadas. É aquele tipo de humor que nasce naturalmente da situação. E eu prefiro muito esse estilo. Hoje em dia, existe uma mania de colocar piadas a cada 10 segundos, como se o público não pudesse ficar um instante sem rir. Rango entende que o silêncio também pode ser engraçado. Às vezes basta um olhar estranho ou uma pausa desconfortável para criar um momento memorável. Enquanto tenta se encaixar naquele lugar, nosso protagonista percebe uma coisa importante. Naquela cidade, fama vale quase tanto quanto água. As histórias circulam rapidamente. As pessoas conhecem lendas, respeitam pistoleiros, temem criminosos. Admiram quem demonstra coragem, ou seja, ele encontrou exatamente o ambiente perfeito para colocar seu talento de contador de histórias em prática. Só que existe um detalhe muito inteligente: ele não escolhe qualquer identidade. Ele cria uma versão de si mesmo que corresponde exatamente ao tipo de herói que aquela cidade gostaria de conhecer. Olha como isso é interessante. Ele não está apenas mentindo, está estudando seu público. É quase como um ator que adapta a apresentação dependendo da plateia. E, para ser sincero, isso faz bastante sentido considerando tudo o que vimos sobre ele até aqui. Durante toda a vida, ele sonhou em interpretar personagens. Agora, finalmente encontrou espectadores. Só não imaginava que aqueles espectadores acreditariam em absolutamente tudo. Conforme a conversa avança, as histórias começam a ficar cada vez maiores, e aqui o filme faz uma crítica muito divertida. Percebe como algumas pessoas adoram aumentar feitos do passado para parecerem mais impressionantes? Um pequeno problema vira uma batalha épica, um susto vira uma luta mortal.
Uma coincidência vira prova de genialidade. Nosso protagonista faz exatamente isso. Cada frase acrescenta um detalhe novo. Cada detalhe deixa a história ainda mais inacreditável, e o mais engraçado é que ninguém parece disposto a questioná-lo imediatamente, porque boas histórias têm um poder enorme. Elas despertam imaginação, criam esperança, inspiram confiança, mesmo quando parecem exageradas. Existe um momento em que eu sempre penso: pronto, agora descobriram que ele está inventando tudo. Mas não, a mentira continua crescendo, e quanto maior ela fica, mais difícil será escapar dela depois. Esse é um dos grandes méritos do roteiro. As consequências aparecem aos poucos, nada explode imediatamente, tudo vai sendo construído. Enquanto isso, começamos a perceber outro problema enorme daquela cidade: a água. No começo parece apenas um detalhe de ambientação. Faz sentido um lugar no meio do deserto valorizar água, só que o filme insiste nesse assunto várias vezes, e quando um roteiro insiste discretamente em alguma informação, normalmente existe um motivo. É quase como se estivesse dizendo: guarda isso, vai ser importante mais para frente. A cidade inteira gira em torno desse recurso. As conversas, as preocupações, as decisões, tudo acaba voltando para o mesmo tema. Isso torna aquele ambiente muito diferente das cidades tradicionais dos filmes infantis. Aqui ninguém está preocupado com luxo. O objetivo principal é sobreviver até o dia seguinte. Essa escolha deixa a história surpreendentemente madura, porque, no fundo, o filme começa a falar sobre poder. Quem controla a água controla praticamente toda a cidade. Mas essa discussão ainda está escondida nas entrelinhas. Por enquanto, nosso protagonista continua mais preocupado em manter viva a imagem do grande aventureiro que acabou de criar. E é curioso observar como ele próprio começa a acreditar nas histórias que inventa. Esse fenômeno acontece bastante na vida real. Quando uma mentira é repetida muitas vezes, existe o risco de o próprio mentiroso começar a enxergá-la como verdade. O camaleão passa a agir como alguém importante, anda diferente, fala diferente, olha para os outros com mais confiança. É quase como se aquela máscara estivesse lentamente se transformando em parte da própria personalidade. Só que máscaras têm prazo de validade. Mais cedo ou mais tarde aparece alguém disposto a arrancá-las, e o filme começa justamente a preparar esse momento. Alguns personagens observam o recém-chegado com curiosidade. Outros parecem admirados, mas também existem aqueles que claramente não acreditam em uma única palavra. Esses olhares desconfiados são fundamentais, porque impedem que a mentira pareça perfeita. Sempre existe alguém esperando o menor deslize, e basta um erro para toda aquela imagem cuidadosamente construída desmoronar. Enquanto isso, nós, espectadores, ficamos numa posição muito curiosa. Queremos que ele consiga escapar das enrascadas. Ao mesmo tempo, sabemos que tudo começou por causa das próprias mentiras. Esse conflito deixa a experiência muito divertida. Você torce pelo personagem, mas entende que ele também é responsável pelos problemas em que está se metendo. Poucos filmes conseguem criar esse equilíbrio. No fim das contas, esse trecho da história mostra que conquistar respeito pode ser surpreendentemente fácil. Basta contar uma boa história. O verdadeiro desafio é manter esse respeito quando a realidade finalmente bate à porta. E, considerando o tipo de cidade em que ele acabou de chegar, não vai demorar muito para alguém exigir provas de que aquele suposto herói é exatamente tudo aquilo que diz ser. Uma das coisas mais interessantes em Rango é perceber que, quanto mais o protagonista tenta controlar a própria história, mais a história começa a controlar ele. E é exatamente nesse momento que a aventura começa a ficar mais complicada, porque aquele personagem que no início só queria sobreviver, agora está preso dentro da própria mentira.
E eu acho isso uma das partes mais humanas do filme, porque pensa comigo, quem nunca tentou parecer mais preparado do que realmente estava? Quem nunca chegou em uma situação nova querendo passar uma imagem melhor? A diferença é que a maioria das pessoas faz isso em pequena escala. Nosso camaleão faz isso criando praticamente uma nova identidade inteira. Ele não chega naquela cidade como ele mesmo, ele chega como uma lenda. E o problema de virar uma lenda é que todo mundo começa a esperar coisas impossíveis de você. A cidade estava passando por uma fase complicada. Existia medo, desconfiança e, principalmente, uma sensação de que alguma coisa precisava mudar. Então, quando aparece alguém contando histórias de coragem e aventura, naturalmente as pessoas começam a prestar atenção. É aquele momento em que um grupo desesperado encontra alguém que parece ter respostas. Só que existe um detalhe engraçado: ele não tem resposta nenhuma. Ele só sabe falar bem, e isso é justamente o que deixa tudo tão divertido. Ele consegue convencer as pessoas porque entende uma coisa que muitos líderes entendem. A confiança que você transmite às vezes pesa mais do que a verdade que você carrega. Claro, isso funciona até certo ponto, porque uma hora a realidade cobra, e a realidade daquela cidade é bem mais pesada do que qualquer história inventada. O problema da água começa a ficar cada vez mais presente, e o filme vai construindo esse mistério de uma forma muito inteligente. Não entrega tudo de uma vez. Ele vai deixando pequenas pistas espalhadas. Um comentário aqui, uma reação estranha ali, uma conversa que parece simples, mas tem algo escondido. E eu gosto muito quando filmes fazem isso porque transforma o espectador em investigador. Você começa a pensar junto com os personagens. Você começa a tentar descobrir quem está falando a verdade e quem está escondendo alguma coisa. Outra coisa que funciona muito bem é como o filme mostra a diferença entre aparência e realidade. A cidade parece apenas um lugar abandonado no meio do nada. Mas quanto mais você observa, mais percebe que existe uma disputa acontecendo ali. Não é apenas sobre sobrevivência, é sobre controle. Quem manda, quem decide, quem se beneficia. Essas perguntas começam a surgir naturalmente. E enquanto tudo isso acontece, o protagonista continua tentando manter sua imagem de grande herói. Só que agora a situação mudou. Antes ele contava histórias para chamar atenção. Agora ele precisa agir de verdade. Esse é o ponto onde o personagem começa a ser colocado contra a parede, porque inventar coragem é uma coisa. Ter coragem quando existe risco real é outra completamente diferente. E uma das partes mais interessantes é ver como ele reage quando percebe que as pessoas realmente esperam algo dele. Existe uma diferença enorme entre brincar de ser alguém importante e carregar a responsabilidade de alguém importante. No começo, ele gosta da atenção, ele gosta dos olhares admirados, ele gosta de ser tratado como alguém especial, mas junto com isso vem um peso que ele não esperava. Agora existem pessoas dependendo dele, e isso muda tudo. A história começa a transformar o personagem sem que ele perceba. Ele entrou naquele lugar querendo apenas sobreviver, mas aos poucos começa a se importar. E essa mudança é muito importante, porque se ele continuasse sendo apenas um mentiroso engraçado, o filme perderia força. O que faz a gente torcer por ele é justamente ver que existe algo verdadeiro surgindo por trás da atuação. Ele começa a perceber que talvez não precise ser um personagem o tempo todo. Talvez exista algo nele que realmente possa ajudar. E aí vem uma das grandes ironias do filme. A maior mentira dele começa a revelar uma verdade. Ele inventou um herói, mas talvez esse herói estivesse começando a existir. Isso é uma ideia muito boa de roteiro.
O personagem cria uma versão idealizada de si mesmo e, no processo, acaba tentando se tornar essa versão. É quase como se ele tivesse criado um objetivo sem perceber. Agora, falando um pouco da estética, essa parte também mostra como o filme entende muito bem o clima de faroeste. A cidade não parece um lugar de fantasia. Ela parece um lugar que já existia antes da câmera chegar. Tem sujeira, tem desgaste, tem marcas do tempo. Os personagens não parecem estar esperando uma aventura começar. Eles parecem cansados de já terem vivido várias, e isso dá uma sensação muito diferente de outras animações. Em muitos filmes infantis, o mundo parece criado especialmente para o protagonista. Aqui é o contrário. O protagonista é que precisa se adaptar ao mundo. Ele é o estranho. Ele é o elemento novo. Ele é quem precisa provar que merece estar ali. Essa inversão é uma escolha muito boa. Também vale falar sobre os personagens secundários. Uma das melhores coisas de Rango é que ele não cria apenas bons e maus. Muita gente naquele lugar tem interesses próprios. Alguns querem segurança, alguns querem dinheiro, alguns querem sobreviver, alguns querem poder. Isso deixa os conflitos muito mais interessantes, porque você entende por que cada personagem age daquele jeito. Mesmo quando alguém faz algo errado, existe uma lógica por trás, e isso é muito mais realista. Na vida real, as pessoas raramente se enxergam como vilãs. Elas normalmente acreditam que estão fazendo o necessário. O filme brinca bastante com essa ideia. Enquanto isso, o nosso protagonista continua tentando descobrir como agir. E essa parte tem momentos muito engraçados, porque ele claramente não nasceu para aquele papel. Ele tenta parecer sério, tenta parecer ameaçador, tenta parecer experiente, mas em vários momentos você percebe que ele está apenas improvisando. É quase como aquele amigo que fala com tanta confiança sobre algo que você começa a acreditar, até perceber que ele não faz ideia do que está dizendo. Só que o charme dele está exatamente nisso. Ele não vence porque é perfeito, ele vence porque continua tentando, e existe uma diferença enorme. Personagens perfeitos geralmente são menos interessantes. Um personagem cheio de falhas que tenta melhorar prende muito mais atenção. Outra coisa que acho interessante é como o filme brinca com a ideia de identidade. O camaleão literalmente muda de aparência. Essa não é só uma característica visual, é uma metáfora. Ele muda para se adaptar. Ele se transforma para sobreviver. Mas chega um momento em que ele precisa escolher qual versão dele merece continuar existindo. A versão falsa que inventou ou a versão real que está começando a aparecer? Essa é uma questão que vai acompanhar toda a jornada, e o mais legal é que o filme não entrega essa resposta rapidamente. Ele deixa o personagem errar, deixa ele cair, deixa ele exagerar, porque mudança verdadeira não acontece em um único momento. Ela acontece depois de várias experiências, e nesse ponto da história, ele ainda está bem longe de entender tudo. Ele ainda acredita que consegue controlar a narrativa. Só que existe algo maior acontecendo naquela cidade, um jogo de poder, uma disputa escondida. Um problema que vai muito além das histórias que ele contou, e o mais irônico é que justamente o personagem que começou a aventura fugindo da realidade, agora vai precisar encarar a maior realidade possível, que às vezes não basta parecer um herói, você precisa decidir se está disposto a agir como um. Uma coisa que eu acho muito interessante em Rango é que o filme nunca deixa o protagonista esquecer quem ele realmente é. Mesmo quando ele começa a ganhar respeito naquela cidade, existe sempre aquela sensação de que tudo pode desmoronar a qualquer momento.
porque no fundo ele ainda está construindo sua reputação em cima de uma versão inventada de si mesmo. E esse é o tipo de situação que parece engraçada quando estamos assistindo de fora, mas pensando um pouco mais, dá até para sentir a pressão que ele está carregando. Imagina você chegar em um lugar onde ninguém te conhece, inventar uma história sobre quem você é e, de repente, todo mundo começar a acreditar nela. No começo seria incrível. Você receberia atenção, respeito, talvez até admiração, mas depois viria a pergunta mais assustadora: e agora? Como eu continuo sendo essa pessoa que eu fingi ser? É exatamente esse o problema do nosso camaleão. Ele queria um palco. Ele conseguiu um. Só que esqueceu que todo palco tem uma parte difícil. A apresentação precisa continuar. E é nesse ponto que a cidade começa a exigir mais dele. Porque uma coisa é contar histórias de coragem. Outra coisa é quando as pessoas começam a olhar para você esperando uma solução. A crise da água deixa tudo mais pesado porque não é um problema pequeno, não é uma simples briga entre moradores. É algo que afeta a sobrevivência de todo mundo ali. E o filme é muito inteligente em usar a água como símbolo. A água naquele lugar representa vida, esperança e também poder. Quem controla esse recurso tem influência sobre todos. É quase como se o filme estivesse mostrando que, em qualquer sociedade, controlar algo essencial dá uma vantagem enorme, e isso torna a situação muito mais interessante do que apenas uma aventura de herói contra vilão. Existe uma estrutura inteira por trás daquele conflito. Existe interesse, existe manipulação, existe gente tentando proteger o próprio futuro. Enquanto isso, nosso protagonista ainda está tentando entender onde ele se encaixa. Ele não chegou ali pensando em salvar ninguém. Na verdade, no começo ele só queria um lugar seguro. Mas existe algo curioso acontecendo. Quanto mais ele convive com aquelas pessoas, mais ele começa a perceber que elas não são apenas personagens da história dele. São pessoas reais. Elas têm medo, elas têm sonhos, elas têm problemas. E isso muda a forma como ele enxerga tudo. Antes, ele via o mundo como uma grande peça de teatro. Agora começa a entender que as consequências das suas ações não são imaginárias. E essa mudança é uma das partes mais importantes do personagem, porque crescer não é simplesmente ficar mais forte. Às vezes é perceber que suas escolhas afetam outras pessoas. Falando um pouco da construção do protagonista, eu gosto muito porque ele é um personagem cheio de contradições. Ele é inseguro, mas quer parecer confiante. Ele é medroso, mas quer ser visto como corajoso. Ele mente, mas acaba tentando fazer a coisa certa. Essa mistura deixa ele muito mais interessante. Se ele fosse apenas um trapaceiro, seria fácil não gostar dele. Se ele fosse apenas um herói perfeito, seria sem graça. O equilíbrio é o que funciona. E essa é uma das razões pelas quais Rango consegue agradar tanto adultos quanto crianças. As crianças veem uma aventura divertida. Os adultos percebem todas essas camadas escondidas. Outra coisa que chama a atenção é como o filme usa o humor para aliviar momentos mais pesados. Ele nunca fica dramático demais. Mesmo quando a situação parece séria, sempre existe algum detalhe absurdo acontecendo. E esse contraste combina muito com o protagonista. Ele está em uma situação perigosa, mas ainda tem aquele jeito de alguém que parece ter saído de uma apresentação de teatro. É quase impossível não rir. Mas ao mesmo tempo você entende que existe uma tensão ali, porque a qualquer momento alguém pode descobrir tudo. E esse medo acompanha cada cena. É como assistir alguém tentando equilibrar vários objetos enquanto você sabe que uma hora eles vão cair. A pergunta não é se vai acontecer, é quando. E essa expectativa mantém a história funcionando. Outro detalhe que merece atenção é a forma como o filme apresenta o conceito de identidade. O camaleão não muda apenas porque consegue fisicamente mudar de cor. Ele muda porque passou a vida inteira tentando se adaptar ao ambiente.
Só que existe uma diferença entre se adaptar e desaparecer. Quando você tenta agradar todo mundo, existe o risco de esquecer quem você era originalmente. E esse conflito aparece bastante nele. Ele observa o que as pessoas admiram e tenta se transformar nisso. No início parece uma habilidade, mas depois percebemos que também é uma fraqueza, porque ele nunca pergunta o que ele mesmo quer ser. Ele apenas pergunta o que os outros querem que ele seja. Essa é uma ideia muito mais profunda do que parece para um filme de animação, e acho interessante que o filme não trata isso de maneira óbvia. Ele não para tudo para dar uma lição. Ele simplesmente mostra o personagem vivendo as consequências disso. Essa é a diferença entre uma história que ensina e uma história que prega. Aqui você sente a mensagem sem alguém precisar explicar. Enquanto os acontecimentos continuam, a cidade também começa a mostrar mais do seu lado misterioso. Existe algo estranho acontecendo por trás da crise. As coisas não parecem simplesmente acidentes. Existe uma sensação de que alguém está ganhando com aquela situação. E esse tipo de mistério combina muito com o estilo do filme, porque Faroeste sempre teve esse elemento de investigação. A cidade pequena cheia de segredos, o estranho que chega de fora, o passado que ninguém quer comentar. Tudo isso está presente, só que com animais no lugar de humanos, e funciona melhor do que deveria. A direção consegue equilibrar aventura, comédia e suspense de uma maneira muito difícil, porque qualquer um desses elementos poderia dominar o filme, mas nenhum toma conta completamente. Sempre existe espaço para o humor, sempre existe espaço para a tensão, sempre existe espaço para desenvolvimento de personagem. Isso é sinal de uma produção muito bem planejada. Também gosto de como o protagonista começa a mudar sua relação com a própria mentira. No começo, ele inventava histórias porque queria ser admirado. Agora, ele começa a perceber que algumas pessoas realmente precisam da ajuda dele. A motivação muda. Antes era ego, agora começa a surgir responsabilidade. E essa é uma transformação pequena, mas muito importante. Ele ainda está longe de ser o herói que finge ser, mas pelo menos começa a caminhar nessa direção. E isso torna a jornada dele muito mais satisfatória, porque o público não está assistindo alguém perfeito tentando vencer. Está assistindo alguém cheio de defeitos tentando melhorar. E, para mim, esse tipo de personagem sempre funciona mais. No final das contas, essa fase da história mostra que o maior desafio do protagonista não é enfrentar os perigos do deserto. O maior desafio é enfrentar a própria imagem que ele criou. Porque enquanto ele consegue enganar os outros, existe uma pessoa que conhece todas as suas fraquezas, ele mesmo. E conforme a situação da cidade fica mais complicada, fica cada vez mais difícil continuar fingindo. A máscara está ficando pesada, a mentira está crescendo, e a qualquer momento ele vai precisar decidir se continua interpretando o papel do herói ou se finalmente tem coragem de se tornar um. Uma das coisas mais legais em Rango é que, quando a gente pensa que já entendeu qual é o caminho da história, o filme vai lá e muda a direção. Ele começa como uma aventura engraçada de um camaleão perdido, depois vira uma história sobre identidade, e agora começa a mostrar que existe algo muito maior acontecendo naquela cidade. E é exatamente aqui que eu acho que o filme fica ainda mais interessante, porque o problema nunca foi apenas o nosso protagonista fingindo ser alguém que não é. A grande questão é que ele chegou em um lugar onde todo mundo parece estar escondendo alguma coisa, e quando uma cidade inteira tem segredos, o estranho que acabou de chegar pode acabar descobrindo coisas que ninguém queria revelar. O mais curioso é que o protagonista ainda não percebe totalmente isso. Ele continua tentando manter a imagem de grande herói, mas agora ele começa a se envolver em situações que são maiores do que ele imaginava. Antes, ele inventava histórias, agora ele está entrando em uma.
E essa diferença muda tudo. Existe uma sensação muito forte de que aquele lugar está parado no tempo. Os moradores vivem repetindo os mesmos hábitos, enfrentando os mesmos problemas e esperando uma solução que talvez nunca venha. E aí aparece alguém completamente diferente, um camaleão que não pertence àquele ambiente, alguém que não conhece as regras. E às vezes, justamente quem não conhece as regras é quem consegue enxergar o que todo mundo deixou de perceber. Isso acontece muito na vida real. Quando você está acostumado com uma situação durante anos, algumas coisas estranhas começam a parecer normais. Você para de questionar. Mas quando alguém de fora chega e pergunta: por que vocês fazem isso? De repente, todo mundo percebe que talvez exista um problema. Esse é um dos pontos fortes do filme. Ele usa uma aventura no deserto para falar de comportamento humano. Enquanto isso, nosso protagonista começa a lidar com a responsabilidade de ser visto como alguém importante. E uma coisa engraçada acontece: ele começa a gostar dessa posição. A princípio, era apenas uma estratégia. Ele precisava parecer forte para sobreviver. Mas agora existe uma parte dele que realmente quer continuar sendo admirado, e isso cria um conflito interno muito interessante, porque ele não está apenas enganando os outros, ele também está enganando a si mesmo. Ele começa a acreditar que talvez aquele personagem inventado seja melhor do que sua verdadeira personalidade. E essa é uma armadilha muito perigosa. Porque quando você cria uma versão ideal de si mesmo, pode acabar passando a vida tentando alcançar alguém que nem existe. O filme trabalha isso de maneira muito inteligente. Ele nunca transforma o protagonista em um personagem totalmente diferente de uma hora para outra. A mudança acontece aos poucos. Ele ainda tem medo, ainda comete erros, ainda faz escolhas questionáveis. Mas existe uma diferença. Agora ele tenta fazer algo além de proteger a própria imagem. Ele começa a pensar nos outros. E essa é a primeira grande prova de crescimento. Falando da cidade, uma das coisas mais interessantes é como o clima de desconfiança aumenta. Todo mundo parece saber mais do que fala. Tem gente escondendo informação, tem gente observando, tem gente esperando o momento certo. É aquele tipo de ambiente onde uma conversa simples pode ter uma segunda intenção. E isso combina perfeitamente com a estética de faroeste, porque muitos clássicos desse gênero não eram apenas sobre tiroteios, eram sobre tensão, sobre olhares, sobre quem estava dizendo a verdade, sobre quem estava esperando a hora certa para agir. Rango entende isso muito bem. Ele não precisa colocar ação o tempo inteiro. Às vezes, uma cena com personagens apenas conversando consegue criar mais suspense do que uma perseguição. E isso é algo que eu valorizo bastante. Porque mostra confiança no roteiro. Outra coisa que chama a atenção é como o filme continua brincando com a ideia de fama. Nosso protagonista começa a perceber que ser conhecido muda a forma como as pessoas tratam você. Quando ele era apenas um estranho, ninguém dava muita atenção. Depois que ele cria uma reputação, todos começam a olhar diferente, e isso é muito real. As pessoas muitas vezes respondem mais ao que acreditam que alguém é do que ao que essa pessoa realmente é. A imagem pode chegar antes da pessoa, e ele está vivendo exatamente isso. O problema é que imagens são frágeis. Uma única prova do contrário pode destruir tudo, e esse medo começa a aparecer. Porque quanto mais ele é colocado no centro das atenções, maior é a chance de alguém perceber as falhas na história. E o filme cria uma tensão muito boa nesse ponto. Você começa a torcer por ele, mesmo sabendo que ele mesmo criou o problema. Essa é uma das maiores habilidades do roteiro. Ele faz você se importar com alguém que não é completamente honesto, porque no fundo você entende de onde vem aquela mentira. Não é maldade, é insegurança, é vontade de ser importante, é medo de ser apenas mais um. E esse sentimento é muito mais comum do que parece. Outra coisa que eu gosto muito é como o filme trata a ideia de coragem.
Muita gente pensa que ser corajoso significa não sentir medo, mas Rango mostra outra coisa. Coragem é agir mesmo quando você sente medo. E o protagonista está aprendendo isso. No começo, ele só fingia não ter medo. Agora, ele começa a enfrentar situações, mesmo sabendo que está assustado. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente o personagem, porque um ator pode fingir qualquer emoção, mas uma pessoa real precisa lidar com ela. E esse é o ponto onde ele começa a deixar de ser apenas um personagem. A relação dele com os moradores também muda. Antes ele precisava impressionar. Agora ele começa a construir conexões. Ele começa a ouvir, começa a entender, e isso faz com que a cidade deixe de ser apenas um cenário. Ela vira parte da jornada dele. Ele não está mais tentando apenas escapar daquele lugar. Ele começa a sentir que talvez pertença ali. E isso é uma mudança enorme, considerando como ele começou. No início, ele só queria voltar para sua antiga vida. Agora a pergunta muda. Será que ele realmente quer voltar? Ou será que aquele lugar difícil e estranho acabou mostrando algo sobre ele que ele nunca descobriu antes? Essa é a beleza da transformação do personagem. Às vezes, a pior situação possível acaba sendo exatamente o que você precisava para mudar. E o deserto, que parecia um castigo, começa a funcionar como um teste. Cada dificuldade tira uma camada da personalidade falsa dele. Cada problema revela algo mais verdadeiro. É quase como se ele estivesse perdendo todas as máscaras até sobrar apenas ele. Mas ainda existe um grande problema. A cidade continua em perigo. A questão da água fica cada vez mais urgente, e as pessoas continuam procurando alguém para culpar ou alguém para salvar. E ele está no meio disso tudo. Um camaleão que entrou naquele lugar, fingindo ser um herói, agora precisa provar que consegue agir como um. Só que existe uma diferença enorme entre contar uma história de heroísmo e viver uma. Na primeira, você controla o final. Na segunda, você precisa enfrentar consequências. E é nesse momento que o filme começa a apertar cada vez mais o personagem, porque quanto maior fica a mentira, maior será a queda se ela for descoberta. E o pior é que a verdade está ficando impossível de esconder. As peças começam a se juntar, os mistérios começam a aparecer. E a cidade está prestes a descobrir se aquele estranho que chegou falando bonito é realmente tudo aquilo que diz ser, ou se é apenas mais um personagem criado pela própria imaginação. E talvez a maior surpresa seja que nem ele sabe mais a resposta. Uma das coisas que fazem Rango ser diferente de muitas animações é que ele não trata a jornada do protagonista como uma simples sequência de vitórias. Normalmente, quando um personagem começa a ganhar confiança, esperamos que ele fique cada vez mais forte, mais preparado e mais seguro. Mas aqui acontece quase o contrário. Quanto mais ele se aproxima do papel de herói, mais ele percebe o tamanho do problema que está enfrentando. E eu acho isso muito mais interessante, porque na vida real também funciona assim. Às vezes você acha que finalmente conseguiu aquilo que queria, mas quando chega lá, percebe que junto com a conquista vem responsabilidades que você nunca imaginou. O nosso camaleão queria ser alguém importante. Ele conseguiu, mas agora ele descobre que ser importante significa carregar problemas que não eram seus antes. A cidade continua enfrentando uma crise enorme, e o mais interessante é como o filme transforma essa situação em algo muito maior do que apenas uma aventura. A falta de água não é mostrada só como um obstáculo para os personagens passarem de fase. Ela muda completamente a forma como todos se comportam. Quando um recurso básico começa a desaparecer, as pessoas revelam quem realmente são. Alguns ficam desesperados, alguns ficam egoístas, alguns tentam proteger os outros, alguns enxergam uma oportunidade. E esse é um dos pontos mais maduros do filme. Ele mostra que uma situação difícil não cria necessariamente um tipo de pessoa. Ela apenas revela o que já estava dentro delas. Enquanto tudo isso acontece,
o protagonista começa a perceber que as histórias que ele contou no começo tiveram consequências maiores do que imaginava. No início, quando ele exagerava suas aventuras, parecia apenas uma brincadeira, mas agora cada palavra tem peso, cada promessa tem consequência. Cada expectativa criada volta para cobrar. E isso cria uma tensão muito boa, porque o público sabe algo que muitos personagens ainda não sabem. Ele não é exatamente a pessoa que todos imaginam, mas ao mesmo tempo ele está começando a tentar ser. Esse conflito é o coração do filme. A gente fica dividido. Quer que ele continue sendo admirado, mas também quer que ele pare de fingir, porque no fundo sabemos que uma mentira pode até começar com uma boa intenção, mas se ela cresce demais, acaba machucando. Outra coisa que acho muito interessante é como o filme brinca com a ideia de destino. O protagonista passou muito tempo tentando criar uma história para si mesmo. Ele queria uma grande aventura, queria ser o personagem principal, e quando finalmente encontra uma aventura real, percebe que ela é muito mais complicada do que as histórias que inventava. É uma ironia muito boa. Ele passou a vida inteira ensaiando para um momento que nunca chegava. Quando esse momento chega, ele descobre que não existe roteiro, não existe cena planejada, não existe segunda tentativa. A vida real não funciona como uma peça, e essa descoberta muda completamente a forma como ele encara as coisas. Ele começa a abandonar um pouco aquele estilo exagerado e passa a observar mais, a ouvir mais, a pensar antes de agir. Pequenas mudanças, mas importantes. E falando em mudanças, acho que vale destacar como a animação trabalha os personagens. Mesmo sendo um filme de 2011, ele ainda impressiona porque não tenta deixar tudo perfeito. Os personagens são estranhos. Eles têm marcas. Eles têm defeitos. Eles têm aparências incomuns. Mas isso dá personalidade. Muitos filmes de animação tentam criar personagens visualmente agradáveis o tempo inteiro. Rango faz o contrário. Ele abraça o estranho. Ele entende que o estranho pode ser interessante. E isso combina muito com a história, porque o próprio protagonista é alguém que não se encaixa. Ele é diferente em todos os sentidos. E justamente por ser diferente, ele consegue enxergar coisas que os outros ignoram. Existe também uma camada interessante sobre pertencimento. No começo, ele não tinha lugar nenhum. Dentro do terrário, ele era protegido, mas preso. No deserto, ele era livre, mas perdido. Na cidade, ele finalmente encontra pessoas, mas precisa provar que merece estar ali. É quase como uma busca por um lar. Não apenas um lugar físico, um lugar onde ele possa existir sem precisar interpretar o tempo todo. E essa é uma ideia que muita gente entende. Às vezes, a gente passa tanto tempo tentando impressionar os outros que esquece de procurar onde realmente se sente confortável sendo nós mesmos. O filme coloca isso de uma forma muito divertida, mas a mensagem está ali. Enquanto o protagonista tenta resolver os problemas da cidade, também está tentando resolver os próprios problemas, e essa mistura deixa a história mais forte. Porque a ameaça externa e o conflito interno caminham juntos. Uma coisa alimenta a outra. Se ele não mudar por dentro, não vai conseguir resolver nada por fora. Outro detalhe que gosto bastante é que o filme nunca transforma os moradores em pessoas completamente indefesas esperando um salvador. Eles têm medo, claro, mas também têm opiniões, também têm coragem, também participam da história. Isso faz o protagonista parecer menos um escolhido mágico e mais alguém que simplesmente acabou envolvido em algo maior. Ele não nasceu especial. Ele está se tornando alguém especial pelas escolhas que faz. E isso é muito mais interessante, porque qualquer pessoa pode mudar. Você não precisa começar pronto. Você pode começar perdido. Pode começar cheio de defeitos. Pode começar sem saber exatamente o que está fazendo. O importante é o que você decide fazer quando as coisas ficam difíceis. E é exatamente isso que está sendo testado nele. A cada momento, ele tem uma escolha. Continuar fingindo ou admitir quem é.
continuar buscando aprovação ou realmente ajudar, e essas escolhas começam a pesar. O problema é que existe uma grande diferença entre ser visto como herói e realmente ser um. A cidade já colocou ele em um pedestal. Agora falta descobrir se ele consegue permanecer lá. E quanto mais ele investiga o que está acontecendo, mais percebe que o problema é muito mais complexo do que parecia. Existem forças maiores envolvidas, existem interesses escondidos, existem pessoas jogando um jogo que ele ainda não entende completamente, e isso é assustador, porque até então ele sempre conseguiu escapar usando criatividade e conversa, mas chega um momento em que palavras não são suficientes. Algumas situações exigem ação, e essa é a grande prova dele. O filme está preparando aquele momento em que o personagem vai precisar escolher entre a imagem que criou e aquilo que realmente acredita. Porque uma coisa é fingir coragem quando ninguém depende de você. Outra coisa é agir quando outras pessoas podem ser afetadas. É aí que a verdadeira personalidade aparece. E acho que essa é a parte onde Rango deixa de ser apenas uma história divertida de um camaleão no deserto. Ele começa a falar sobre algo muito mais universal, sobre a diferença entre parecer alguém e realmente se tornar alguém. Porque no fim, todos nós interpretamos papéis em algum momento. A pergunta é se conseguimos encontrar algo verdadeiro por trás deles. E o nosso protagonista está prestes a descobrir isso da maneira mais difícil possível. Ele pode continuar sendo a lenda que inventou, ou pode finalmente aceitar que talvez a pessoa real seja muito mais interessante do que o personagem. A essa altura de Rango, uma coisa fica muito clara. O maior inimigo do protagonista nunca foi apenas o perigo do deserto ou as pessoas contra ele. O maior desafio sempre foi a própria mentira que ele criou. E é justamente quando ele parece estar mais perto de conseguir tudo o que queria que a história começa a colocar ele em uma situação onde não existe mais como escapar de si mesmo. E isso é uma das coisas que mais gosto no roteiro, porque seria muito fácil fazer um filme onde o personagem simplesmente descobre um poder escondido, vence os problemas e todo mundo aplaude. Mas Rango escolhe um caminho muito mais interessante. Ele mostra que a fama pode ser construída em segundos, mas confiança de verdade demora muito mais. O protagonista chegou naquela cidade praticamente sem nada, sem nome, sem passado, sem história. E de repente virou alguém que todos conhecem, só que existe uma diferença entre ser conhecido e ser compreendido. As pessoas conhecem a versão que ele apresentou, elas conhecem o personagem, mas ninguém conhece o verdadeiro camaleão por trás da atuação. E talvez nem ele conheça direito. Essa crise começa a pesar porque ele está cercado de expectativas. Todos esperam que ele continue sendo aquele símbolo de coragem que apareceu do nada. Só que por dentro existe alguém inseguro, alguém que ainda está tentando descobrir como agir. É uma situação muito complicada, porque quando as pessoas acreditam em uma versão sua, existe uma pressão enorme para continuar entregando essa versão. É quase como quando alguém começa a receber elogios por uma característica específica e passa a sentir que precisa ser sempre daquele jeito. Se você é considerado engraçado, precisa estar sempre fazendo piada. Se é considerado forte, não pode demonstrar medo. Se é considerado inteligente, não pode errar. O filme transforma isso em uma aventura no deserto, mas a ideia é extremamente real. E o mais interessante é que ele não faz o protagonista perceber isso de uma vez. Ele vai aprendendo aos poucos, através de situações desconfortáveis. Ele começa a entender que não basta ter uma boa história. Uma boa história não resolve problemas reais. E esse é um choque enorme para alguém que passou a vida inteira criando histórias. A partir daqui, a investigação sobre a crise da cidade fica mais séria.
O que parecia apenas um problema natural começa a parecer algo planejado. E esse é o momento em que o filme começa a entrar mais no clima de mistério. O estilo de faroeste fica ainda mais forte. Tem aquela sensação clássica de que existe uma verdade escondida esperando para ser encontrada. A cidade está cheia de pistas, mas também está cheia de distrações, e o protagonista precisa aprender a observar. Isso é importante porque no começo ele falava muito. Ele queria controlar a conversa, queria impressionar. Agora ele começa a perceber que talvez precise escutar mais. E essa é outra mudança silenciosa no personagem. Ele começa a deixar de ser apenas um ator tentando controlar o público e começa a virar alguém tentando entender o mundo ao redor. Esse crescimento pode parecer pequeno, mas é exatamente o tipo de evolução que deixa um personagem mais real. Porque ninguém muda completamente do dia para a noite. As pessoas mudam depois de experiências, depois de erros, depois de momentos que obrigam elas a pensar diferente. E ele está tendo muitos desses momentos. Outra coisa que acho muito boa nessa parte é como o filme aumenta a tensão sem depender apenas de ação. Muitas animações precisam colocar perseguições e lutas o tempo inteiro para manter o ritmo. Rango consegue criar suspense em conversas. Um olhar estranho de um personagem já parece importante. Uma frase simples pode ter uma ameaça escondida. Um silêncio pode significar que alguém sabe mais do que está dizendo. Isso é muito inspirado no cinema antigo. Nos grandes filmes de faroeste, o perigo muitas vezes não estava no tiro, estava no momento antes do tiro, na espera, na dúvida, na sensação de que algo vai acontecer. E o filme usa isso muito bem. Enquanto tudo isso acontece, a relação do protagonista com os outros personagens também começa a mudar. Antes ele queria provar que era especial. Agora, ele começa a se preocupar com as pessoas. E essa é a diferença entre ego e responsabilidade. No começo, ele queria ser admirado. Agora, ele quer evitar que outras pessoas sofram. Essa transformação é o que faz o público continuar torcendo por ele. Porque a gente percebe que, apesar de todos os erros, existe uma intenção verdadeira crescendo ali. Ele ainda não é perfeito, ainda toma decisões ruins, ainda tem medo, mas existe algo diferente. Ele está tentando, e tentar é uma parte importante de qualquer jornada. Falando um pouco da parte visual, o filme continua entregando uma das animações mais detalhadas da época. E algo que sempre me chama a atenção é como o ambiente acompanha a história. O deserto parece cada vez mais pesado, mais seco, mais ameaçador. A própria paisagem parece refletir o estado emocional dos personagens. Quanto maior o problema, mais opressor parece o ambiente. Isso é uma escolha de direção muito boa, porque cria uma conexão entre cenário e narrativa. O lugar não está apenas acontecendo ao fundo, ele participa da história. Também gosto muito de como o filme usa pequenos detalhes para mostrar personalidade. O jeito que os personagens andam, a maneira como olham, como seguram objetos, tudo parece pensado. E isso ajuda a criar aquela sensação de que estamos vendo pessoas reais, não apenas personagens desenhados. É raro uma animação conseguir esse nível de presença. Agora, uma coisa que deixa essa parte ainda mais interessante é que o protagonista começa a perceber uma verdade desconfortável. A imagem que ele criou ajudou ele a chegar até ali. Mas talvez seja justamente essa imagem que vai impedir ele de seguir em frente. Porque enquanto todos acreditarem que ele é um herói perfeito, ninguém vai aceitar quando ele mostrar suas dúvidas. E ele precisa entender que um herói de verdade não é alguém sem medo,
É alguém que escolhe agir mesmo tendo medo. Essa é uma diferença enorme. A coragem dele começa a deixar de ser uma performance, começa a virar uma escolha, e isso muda completamente o significado das ações dele. Antes ele fazia coisas arriscadas porque queria manter a aparência. Agora começa a fazer porque realmente importa. Esse é o ponto onde o personagem começa a nascer de verdade. O camaleão que inventava personagens começa a descobrir a própria identidade. E é engraçado pensar que, para encontrar quem ele era, ele precisou perder tudo. Ele perdeu a segurança, perdeu o conforto, perdeu a vida antiga, mas ganhou uma chance de descobrir algo novo. E talvez essa seja uma das mensagens mais fortes do filme. Às vezes, aquilo que parece o fim de uma fase é justamente o começo de outra. Claro que isso não significa que tudo fica fácil. Muito pelo contrário. Quanto mais ele se aproxima da verdade, mais perigoso fica. Porque agora não é mais apenas uma questão pessoal. Existe uma cidade inteira envolvida. Existem pessoas contando com ele. Existem consequências reais. E ele vai precisar decidir se está disposto a abandonar a máscara completamente, porque em algum momento toda a atuação termina. As luzes apagam, o público espera e você fica sozinho no palco. Nesse momento não existe personagem, existe apenas você. E é exatamente essa situação que o nosso camaleão vai enfrentar. A maior cena da vida dele está chegando. Só que dessa vez ele não vai conseguir ensaiar antes. Como o filme consegue apresentar um protagonista mentiroso sem fazer o público odiá-lo? Normalmente, personagens que vivem inventando histórias acabam ficando irritantes. Aqui acontece o contrário. Você entende que ele mente porque ainda não descobriu quem realmente é. Existe uma diferença enorme entre alguém que mente para prejudicar os outros e alguém que inventa versões melhores de si mesmo porque tem medo da própria realidade. Essa insegurança acaba deixando tudo muito mais humano, e acho que muita gente consegue se identificar com isso. Quem nunca tentou parecer mais confiante do que realmente estava? Quem nunca entrou em algum lugar fingindo saber exatamente o que estava fazendo? A diferença é que, no caso dele, esse hábito vai acabar mudando completamente o rumo da história. Conforme ele continua caminhando pelo deserto, fica claro que aquele lugar não vai dar respostas prontas para ninguém. Cada metro percorrido parece testar uma característica diferente da personalidade dele. Às vezes é coragem, às vezes é inteligência, às vezes é simplesmente resistência, mas quase sempre é autenticidade. E essa talvez seja a maior mensagem escondida no começo do filme. Antes de conquistar qualquer respeito dos outros, você precisa descobrir quem realmente é quando ninguém está escrevendo seu roteiro. Nos primeiros minutos, nosso protagonista ainda acredita que pode resolver qualquer situação inventando uma nova personalidade. Só que o deserto não compra personagens. O deserto só aceita pessoas de verdade. É exatamente aí que a aventura começa a ficar interessante. Porque aquele camaleão que vivia representando papéis dentro de um pequeno aquário agora vai precisar descobrir se existe um herói escondido por trás de toda aquela atuação, ou se tudo não passava de uma grande encenação que finalmente encontrou um público impossível de enganar. Depois de toda aquela confusão que tirou o nosso protagonista do único mundo que ele conhecia, começa a parte que, na minha opinião, define completamente o tom de Rango. É aqui que o filme deixa claro que não vai seguir o caminho mais fácil. Em vez de entregar um herói pronto, ele coloca na nossa frente um personagem que está completamente perdido, tentando parecer mais importante do que realmente é.
E, sinceramente, isso torna tudo muito mais interessante. Uma coisa que eu adoro nesse trecho é como o deserto parece um personagem vivo. Não é só um cenário bonito para a câmera mostrar. Cada pedaço daquela paisagem parece dizer para o camaleão: você não pertence a este lugar. Não existe sombra suficiente, não existe água sobrando, não existe conforto. É um ambiente que testa qualquer criatura, principalmente alguém que passou a vida inteira protegido por um vidro. E aí acontece algo que eu acho genial na construção do roteiro. Em vez de simplesmente colocar um guia para explicar tudo ao protagonista, o filme faz ele aprender apanhando da própria realidade. Cada encontro é uma lição, cada erro tem consequência. Isso faz a evolução parecer muito mais natural. Enquanto ele anda sem rumo, ainda tenta manter aquele jeito teatral que já virou sua marca registrada. É quase como se ele acreditasse que falar bonito fosse resolver qualquer problema. Só que a natureza não liga para discursos. Você pode fazer o melhor monólogo da história, mas isso não vai diminuir o calor do deserto nem afastar um predador faminto. E é justamente essa quebra de expectativa que começa a transformar a história em algo maior. Porque até então ele acreditava que criatividade era suficiente para superar qualquer obstáculo. Aos poucos, ele vai descobrindo que criatividade ajuda, mas coragem é outra história. Existe também um detalhe muito legal na forma como o filme brinca com a solidão. Repare que durante boa parte desse início, o protagonista conversa muito, mas quase sempre consigo mesmo. Isso reforça uma característica que muita gente talvez nem perceba na primeira vez assistindo. Ele passou tanto tempo vivendo dentro da própria imaginação que criou o hábito de narrar a própria vida como se estivesse em um espetáculo. Tudo precisa parecer dramático, tudo precisa soar importante. É como aquelas pessoas que contam uma história simples e transformam em uma aventura épica só porque gostam de prender a atenção de quem está ouvindo. Algo verdadeiro surgindo por trás da atuação. Ele começa a perceber que talvez não precise ser um personagem o tempo todo. Talvez exista algo nele que realmente possa ajudar. E aí vem uma das grandes ironias do filme. A maior mentira dele começa a revelar uma verdade. Ele inventou um herói, mas talvez esse herói estivesse começando a existir. Isso é uma ideia muito boa de roteiro. O personagem cria uma versão idealizada de si mesmo e, no processo, acaba tentando se tornar essa versão. É quase como se ele tivesse criado um objetivo sem perceber. Agora, falando um pouco da estética, essa parte também mostra como o filme entende muito bem o clima de faroeste. A cidade não parece um lugar de fantasia. Ela parece um lugar que já existia antes da câmera chegar. Tem sujeira, tem desgaste, tem marcas do tempo. Os personagens não parecem estar esperando uma aventura começar. Eles parecem cansados de já terem vivido várias, e isso dá uma sensação muito diferente de outras animações. Em muitos filmes infantis, o mundo parece criado especialmente para o protagonista. Aqui é o contrário. O protagonista é que precisa se adaptar ao mundo. Ele é o estranho, ele é o elemento novo, ele é quem precisa provar que merece estar ali. Essa inversão é uma escolha muito boa. Também vale falar sobre os personagens secundários. Uma das melhores coisas de Rango é que ele não cria apenas bons e maus. Muita gente naquele lugar tem interesses próprios. Alguns querem segurança, alguns querem dinheiro, alguns querem sobreviver, alguns querem poder.
Isso deixa os conflitos muito mais interessantes, porque você entende por que cada personagem age daquele jeito. Mesmo quando alguém faz algo errado, existe uma lógica por trás, e isso é muito mais realista. Na vida real, as pessoas raramente se enxergam como vilãs. Elas normalmente acreditam que estão fazendo o necessário. O filme brinca bastante com essa ideia. Enquanto isso, o nosso protagonista continua tentando descobrir como agir. E essa parte tem momentos muito engraçados, porque ele claramente não nasceu para aquele papel. Ele tenta parecer sério, tenta parecer ameaçador, tenta parecer experiente, mas em vários momentos você percebe que ele está apenas improvisando. É quase como aquele amigo que fala com tanta confiança sobre algo que você começa a acreditar, até perceber que ele não faz ideia do que está dizendo. Só que o charme dele está exatamente nisso. Ele não vence porque é perfeito, ele vence porque continua tentando, e existe uma diferença enorme. Personagens perfeitos geralmente são menos interessantes. Um personagem cheio de falhas que tenta melhorar prende muito mais atenção. Outra coisa que acho interessante é como o filme brinca com a ideia de identidade. O camaleão literalmente muda de aparência. Essa não é só uma característica visual, é uma metáfora. Ele muda para se adaptar. Ele se transforma para sobreviver. Mas chega um momento em que ele precisa escolher qual versão dele merece continuar existindo. A versão falsa que inventou ou a versão real que está começando a aparecer? Essa é uma questão que vai acompanhar toda a jornada, e o mais legal é que o filme não entrega essa resposta rapidamente. Ele deixa o personagem errar, deixa ele cair, deixa ele exagerar, porque mudança verdadeira não acontece em um único momento. Ela acontece depois de várias experiências, e nesse ponto da história, ele ainda está bem longe de entender tudo. Ele ainda acredita que consegue controlar a narrativa. Só que existe algo maior acontecendo naquela cidade, um jogo de poder, uma disputa escondida. Um problema que vai muito além das histórias que ele contou. E o mais irônico é que justamente o personagem que começou a aventura fugindo da realidade, agora vai precisar encarar a maior realidade possível, que às vezes não basta parecer um herói, você precisa decidir se está disposto a agir como um. Uma coisa que eu acho muito interessante em Rango é que o filme nunca deixa o protagonista esquecer quem ele realmente é. Mesmo quando ele começa a ganhar respeito naquela cidade, existe sempre aquela sensação de que tudo pode desmoronar a qualquer momento, porque no fundo ele ainda está construindo sua reputação em cima de uma versão inventada de si mesmo. E esse é o tipo de situação que parece engraçada quando estamos assistindo de fora, mas pensando um pouco mais, dá até para sentir a pressão que ele está carregando. Imagina você chegar em um lugar onde ninguém te conhece, inventar uma história sobre quem você é e, de repente, todo mundo começar a acreditar nela. No começo seria incrível. Você receberia atenção, respeito, talvez até admiração, mas depois viria a pergunta mais assustadora: e agora? Como eu continuo sendo essa pessoa que eu fingi ser? É exatamente esse o problema do nosso camaleão. Ele queria um palco. Ele conseguiu um. Só que esqueceu que todo palco tem uma parte difícil. A apresentação precisa continuar. E é nesse ponto que a cidade começa a exigir mais dele. Porque uma coisa